A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Botei a mão e depois foi de dar a manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui de novo. Maravilhosa! Com a presença da nossa amiga Patrícia Ramos. Oi, gente. Bem-vinda, Paty, virou sócia. Temos 3 apresentadores agora. Quer sentar com a gente. E hoje a gente vai aproveitar um pouquinho daquilo que a gente conversou da outra vez. Sim. Eu acho que até pela sua experiência, por tudo que você estudou e por tudo que você ouviu por aí, a gente vai tocar em alguns assuntos delicados, bem delicados, com todo o amor e carinho do mundo. A gente vai fazer esse… que fofas! Não é pra botar a gente na fogueira, a gente é fofa. Com todo o amor, carinho do mundo. A gente vai falar sobre sexo, pecado, Sim. culpa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das experiências, daquilo que você já ouviu, que te surpreendeu. E eu acho que a gente também vai dividir aquilo que a gente já viu, ouviu, viveu. O principal, assim, eu acho que é o nosso objetivo aqui. Ninguém é dona da verdade, a gente não tem essa pretensão. Mas o nosso principal objetivo é fazer com que todos nós juntos, a gente comece a refletir, né, sobre como é a visão, como o sexo é visto dentro da nossa sociedade. Como a gente construiu, né? Como construímos essa energia, essa socialização, fundamentalmente da sexualidade feminina, como foi muito construída com base na culpa. Na ausência de prazer. Então, a gente vai falar também com muito respeito sobre as igrejas, né? O cristianismo, as religiões cristãs, que é uma religião que todos os nossos feriados são cristãos, né? Então, assim… Sim, nossa política, nossa bancada, nosso né? país é governado. A gente fala que o Estado é laico, mas a gente sabe que a nossa sociedade é baseada no cristianismo. Então, a gente vai falar um pouquinho, com todo o cuidado e respeito do mundo, sobre isso, debater, trazer questionamentos, reflexões sobre isso. Oi, meninas! Vou virar sócia, vou morar aqui daqui a pouco. Bom, então, eu acho que sim, como a gente falou no outro programa, né, a construção da nossa sexualidade e aí o sexo, né, porque o sexo faz parte da construção da nossa sexualidade, ela tem aspectos bio-psico, socioculturais, né, e dentro desse bio-psico, socioculturais, a gente tem as religiões, a gente tem os dogmas, né, das religiões. E às vezes as pessoas acham, não, eu não sou nem religiosa, mas ela carrega dentro dela valores que foram baseados em religiões. Então, assim, a gente vive num país onde a cultura é basicamente católica. Porque tanto que a gente tem os feriados dos santos, né? A padroeira é Nossa Senhora da Aparecida. Então, a gente tem uma cultura, a gente carrega essa cultura, mas das religiões cristãs, católica principalmente aqui, né? Tô falando do Brasil. Mas a gente pode levar para todos os vários lugares do mundo. Cada lugar tem a sua construção religiosa, né? E com certeza isso interfere em como a gente é criado, em como as nossas construções vão acontecendo. E aí vem a culpa, né? Porque a religião católica trabalha muito com isso, né? O que eu comecei a reparar, a ficar atenta, né? Que toda vez que alguém ia falar sobre sexo, tinha uma mesmo que seja sutil, vem sempre uma energia de culpa, erro, pecado, sujo. Mesmo que ela não fale com essas palavras que eu tô escolhendo, você percebe ali pureza, sabe? E assim, a gente sabe que a gente tá vivendo no mundo, e aí não é só no Brasil, uma onda ultraconservadora, fundamentalista de princípios e valores. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Isso não é um chamado
contra as religiões. Aliás, eu quero dizer uma coisa aqui, gente, confessar. Eu sou uma pessoa absolutamente religiosa. Então, assim, as pessoas, muitas vezes as pessoas julgam, falam assim, não, ela é feminista, então ela bota no fogo porque ela não acredita em Deus. Não, gente. Então, assim, eu acho que esse é um processo de desconstrução que a gente tem que… Agora, qual é o seu lugar no ambiente que você frequenta, no seu ambiente que você frequenta, rituais espirituais? Qual o lugar da mulher nesse espaço? E eu acho assim, ainda chamo para mais um questionamento. Você consegue questionar aquilo que já está estabelecido, aonde você frequenta? Então, são muitas camadas que a gente… Mas assim, não é incompatível com a fé. A gente falar de sexo, falar de prazer, não é incompatível com Deus. Aliás, para mim, sexo é Deus. Gozar é Deus. É revolucionário falar isso, mas sexo é Deus. Mas isso é cada um. Então, mas né? Mas é que as pessoas têm que parar pra pensar que não é uma guerra a fé. Não é uma guerra ao que é religioso, ao que vem de Deus, entendeu? Eu sou uma pessoa que, sem fé, eu não levantava nem da cama, né? Eu perdi, inclusive, um filho. Então, se eu não tivesse muita fé e muita vontade de viver e acreditasse em Deus, em propósitos maiores, eu não estaria aqui. Sim. Falando e conversando. Então, a gente vai tocar nesse assunto, que é o sexo, pecado, culpa, igrejas, mas sabendo que a gente não tá contra ninguém. Sim. A gente não quer guerra com ninguém. Não, e é muito doido, né? A gente precisar ter esse cuidado, desse jeito pra falar, porque a gente sabe que é um lugar muito delicado, que mexe com as crenças das pessoas, aquilo que você acredita. Eu acho que nenhuma religião é melhor do que a outra. Não. A gente precisa respeitar a fé do outro, isso é fundamental para viver. Eu acho que ninguém é melhor do que o outro, nenhuma religião é melhor do que a outra. Mas também, gente, calma aí, vamos ouvir. Eu acho assim, que a partir do momento que a gente começa a usar uma crença apenas para definir um contexto social, acho que esse é o erro, né? É um problema. É um problema. Mas, por outro lado, estamos aqui sim, nos perguntando por que a sexualidade das mulheres foi tão reprimida, tão culpabilizada, eu tenho uma resposta. para servir a quem? E isso tudo começou dentro das igrejas, com um plano de poder e político, e está caminhando para os nossos espaços de poder, de leis. Então, precisamos ficar atentos. Vamos falar sobre isso. Fala, mas qual é a sua… Teu teoria. A minha teoria? A sua teoria. Controle, né? O controle dos Sim, herdeiros. O controle dos totalmente herdeiros de, controle. tipo, quem são… Tipo, você é filho de quem? Qual é o poder que você tem? O que você vai herdar? Ah, entendi. Você tá falando do controle dos herdeiros. Exato. Então, assim, quando você controla essa mulher e ela não tem prazer naquilo ali, por que ela vai querer fazer com o outro? Ela tem aquele parceiro dela, aquela pessoa ali que tá destinada a ela, né? Aquela pessoa foi destinada, é um casamento. Você, tipo, nasceu, você vai casar com aquela pessoa ali. A criança nem nasceu, a mulher nem nasceu, e já estão ali, ó. Aquela pessoa ali de 40 anos é que vai casar com você, porque você vai… Né? Então, assim, eu acho que esse controle do corpo, controle sexual da mulher… A propriedade. Exato, né? Tipo, parte desse lugar. Porque a a gente tem vários lugares, né? Assim, de onde nós viemos. Tem uma ideia, tem uma teoria científica de onde viemos. Sim. Mas a gente tem uma teoria mais voltada, né, pro religioso, que vem falando de Adão e Eva. Vamos falar sobre isso. Então vamos começar por Adão e Eva. Nessa minha busca de questionamentos e para estudar sobre isso, porque eu queria tentar entender, porque mesmo hoje, em 2021, mulheres profissionais de saúde sérias, respeitadas, quando vão abordar o tema da sexualidade e especialmente do sexo, das relações sexuais, isso causa, entendeu? Parece que tá sempre errado. Você não deve fazer, Proteger. você não deve falar. Tem sempre uma energia como essa, assim. E eu fui pensando, cara, por quê? Será que não tem muito viés moralista nessa fala, sabe? Toda vez que eu li alguma coisa sobre uma médica falando de sexo, eu falava, nossa… Me impactou, sabe? Aquilo. E eu fui estudando. E eu cheguei meus estudos de origem do pecado, da culpa, sexo. Eu cheguei numa mulher maravilhosa, Simone dos Anjos. Não sei se é Simone ou Simoni dos Anjos. Ela é doutoranda da USP, é evangélica. E ela
ela justamente, ela escreve vários artigos e ela questiona esse controle da sexualidade feminina e explica. Ela tem uma coluna, inclusive, chamada Feministas. E ela resiste ao fundamentalismo religioso, uma mulher que é evangélica. Então, assim, olha que interessante. É possível que isso aconteça, que isso existe. Isso existe, gente, é real. Nós existimos. E ela questiona tudo isso. E eu li um texto dela, depois vale a pena todo mundo procurar coisas que ela escreve. Um artigo dela que ela fala que o pecado original, a submissão e o dever da procriação são o tripé da opressão da sexualidade das mulheres. E aí, como você falou, do pecado original, Adão e Eva, ela fala que no século IV, acho que é século IV, que Santo Agostinho sistematizou o pecado original. E foi quando ele criou aquela história do Adão e Eva, a Eva que comeu do fruto proibido, e que ele vinculou o fruto proibido à libido e sexualidade feminina. A partir dali, a gente se fudeu. É real. Mas aí, se a gente for falar de Jesus, né? A gente vai falar de Maria, que é mãe de Jesus. E Maria era virgem. Aspas. Mil aspas, né? Então, assim, e aí a gente vai… Só que a gente cresce com essa história. Sim, né? E seja você qual for a sua crença, né? Os mitos estão ali. E aí eu falo isso de construção porque isso aconteceu comigo, que até a gente falou rapidamente no outro programa. Minha avó, mãe da minha mãe, era católica apostólica romana. E minha mãe não acredita em Deus. Mesmo ela tendo sido criada nessa construção. E aí eu ficava com a minha avó, com 10 anos fui fazer catecismo, porque minha avó queria que eu fizesse. E minha mãe falou, por mim, tô nem aí pra isso. E aí eu fui fazer. Porque eu falei, queria agradar a minha avó, porque eu passava o dia com ela. E aí fui fazer o catecismo. Uma das primeiras aulas, minha avó ficava comigo, eu tinha 10 anos. E uma das primeiras aulas, lá lendo a Bíblia e tal, e falou, não sei o quê, porque Maria era virgem. Aí eu falei pra minha avó, virgem, vó? Porque ela era casada com José, por que ela era virgem? Por que a Maria não trepava com José? Porque eu já sabia de onde vinham os bebês. Né? Assim, existia isso pra mim. Eu falei, então não tinha possibilidade dela ser virgem. Pra que casou então, né, querida? Ela era casada com José, ela teve um filho. E aí eu falei assim, porque Jesus é um ser iluminado, que tudo bem. E aí ele veio… ser revolucionário. Escolheu a dedo, né? Sim. Viu lá de cima do céu, e aí, olha ali a virgem. Quando eu chego em casa, minha mãe fala. Eu perguntei, mãe, por que Maria era virgem? Que minha avó disse que era pra eu ficar calada. Aí minha avó falou, fica quieta, não pergunta nada. Senta direito, garota. Exatamente. Falou, não pergunta nada. Eu falei, tá bom, não podia perguntar, fiquei calada. E perguntei pra minha mãe. Minha mãe falou assim, Patrícia, eu nem acredito nem que essa pessoa existiu. Então não adianta você me perguntar isso. Dá um Google, Patrícia. Quem dera, né, galera? Quem me dera. E aí eu falei assim, criei na minha cabeça. Então, é isso que eu falo da construção. Eu, na minha cabeça, criei… a sua história pessoal. A minha história pessoal, eu criei na minha cabeça que Maria não era virgem. Maria era casada com José, engravidou de José, que teve um bebê iluminado, que é Jesus. E ponto final. Foi a minha construção. Então, pra mim, nunca existiu essa questão de que não ser virgem, né? É pecado, né? Uma mulher que tá grávida não pode ter relações sexuais. Uma mulher que amamenta não pode ter relações sexuais. Uma mulher que… né? E aí, isso tudo caminha dentro dessas questões todas que a gente fala. E de que a gente tá aqui tentando desconstruir. Sim. A gente vai santificando a mulher, mas com o objetivo de tirar tudo dela. Tirar tudo dela. E a gente sabe que isso é uma forma… Mesmo, assim, eu achei muito legal nos artigos que eu li da Simone, ou Simoni, que eu não sei como eu devo pronunciar o nome dela, que eu não queria… Você pode falar Simone, eu falo Simone. Pode ficar aqui. É que essa estratégia dentro das igrejas é claramente de controle. Sim. Controle dos fiéis. E entra naquele lugar que a gente estava falando, que a gente sempre fala, que uma pessoa que não tem tesão, que é muito mais fácil de ser controlada. Com certeza. Essa sacação funcionou muito dentro dos espaços religiosos. Funciona até dentro hoje, das igrejas. né? E agora estão querendo levar para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, entendeu? Porque a gente já percebeu que quando a gente tira o controle dos corpos, principalmente das mulheres, a gente controla muito mais. Você controla tudo, né?
Você controla, tipo, economia, você tá controlando, Então, tipo, quem tá dentro de assim, casa, quem tá fora. E aí, e se as mulheres se perceberem que elas têm o controle sobre os seus próprios corpos e elas se unirem, a gente domina o mundo. Sorry. É porque é isso, né? Porque colocaram o nosso prazer na mão do outro. É isso. A partir do momento que a gente entende que eu não preciso de um pinto pra gozar e que eu posso gozar com o meu dedo, por que eu preciso do pinto? O que vem junto com o pinto é muito pesado, gente. Então, quando a gente descobre Né? que a gente pode ter autonomia sobre a nossa vida, Exato. a gente. E se unir. Porque também tem essa questão do não se unir, né? Sim. Porque tem sempre aquela coisa, a rivalidade. Que foi estimulada. Que foi Construída, estimulada. E aí a gente acaba caindo nessas armadilhas que a gente acaba dando tiro nos nossos próprios pés. Né? Então a gente. A mulher precisa entender que a gente não tá lutando contra, a gente tá junta. Sim. Né? Mas essa coisa Ela do junta na sexo merda. sujo, o sexo. Porque, gente, olha só, se a nossa imagem de adoração de uma pessoa que a gente que eu falo população, Sociedade, sociedade, admira, né, e pede ajuda, né, que é a Virgem Maria, não é isso? É uma pessoa adorada. Pura, né? Pura. Ela é pura. Ela é pura. Não, essa palavra pureza me dá nos nervos. A virgindade é igual à pureza, nesse sentido. Tá? Não tô entrando nos méritos todos de que é virgem, o que não é virgem, não. Tô falando assim, de uma forma teórica, a virgindade remete Você tá à falando da pureza. estratégia de marketing, basicamente. A estratégia de marketing da religião, né? E aí, como que eu não vou ser, né, essa mulher pura, né? É porque você precisa também ser escolhida, né? E quanto mais pura, mais escolhida você é. E outra coisa, ainda tem isso. E assim, e tem a questão aí, né? A questão do consentimento, porque as pessoas, do controle que você falou. Então, eu preciso controlar. E grana, né? Vamos falar que a verdade é essa. Então, assim, minha filha tem que casar com o filho do fulano pra grana aumentar. Então, eu controlo esse corpo. Acumulação como de. você falou. Acumulação de. De bens. De bens. Os Né, que herdeiros, é a né? igreja, Quem são esses né? herdeiros? Como é que a gente vai transformar essas pessoas? Então, assim, as duas pessoas que se casam lá, né? E aí eu caso com quem meu pai escolheu, ou quem minha mãe, ou quem a família escolheu. E aí eu não tenho consentimento, eu não, né? Porque eu fui obrigada aquilo, né? E aí A submissão, pra a poder- falta de consentimento. para poder gerar herdeiros, só Maria que conseguiu gerar sendo virgem, né? Não é isso? Sim. Aí fica. E aí o sexo vira o quê? Sujo. Por quê? Né? A pessoa não quer, aí o outro vai lá, mas tem que fazer a pessoa engravidar. E aí como é que engravida? Na violência, né? Exatamente. E aí, só que isso vai gerando essa confusão. São toda que a milhões gente de tem hoje. desdobramentos, né? Exatamente. Vai Ô, desdobrando. Vários, e o silenciamento? Você não pode ser uma mulher divorciada. A gente vai entrar em várias etapas do mundo, né? Tipo, se você é divorciada, você não é mais pura. Por quê? Porque alguém já te comeu. Então, se alguém já te comeu, tu não presta mais. Porque não é lá votar novo Mas você. são milhões. né? Mas o que eu fico, assim, assustada é que o tema sexo Uhum. é um gatilho emocional. As pessoas ainda, mesmo aquilo que a gente estava conversando, a gente acha que a gente está dentro de uma bolha de pessoas desconstruídas, pessoas que tiveram, né, acesso a um monte de coisa, livros e faculdade e não sei o quê. E o sexo, mesmo para essas pessoas, muitas vezes ainda é uma questão muito poderosa. Sim. Entendeu? É o que Quando rege a tudo gente na lê vida, né? em fóruns, como a gente frequenta, de mulheres e mães, e que vez ou outra vem esse assunto, isso gera muitas questões quando esse assunto vem, e eu percebo que quando o assunto vem sempre carregado desses valores entranhados, esses valores Uma entranhados resistência do também, moralismo, do conservadorismo, do sexo. Tem que ser, sabe, o sexo. Entre quatro paredes. Silêncio, Tipo, ninguém pode saber e tal. É tudo muito. E quando. E nos fóruns de discussões e debates, as pessoas. Eu sou muito traumatizada, sabe? Vem umas coisas, uma loucura. Realmente, assim, é uma afetação. Eu espero que a gente possa cada vez mais falar sobre isso, que as pessoas possam se encontrar e falar sobre isso. E Ju, lembrando que isso que sexo que a gente tá falando, que você tá falando, que a gente fala,
tem a ver com essa questão da virgindade, porque tem a ver com a questão da penetração, né? Então, assim, as pessoas veem o sexo como um pênis entrando num canal vaginal e que isso é sujo, é proibido. É assim que são feitos os bebês, mas esse é sujo. Isso não é possível, isso é ruim, isso é feio. A gente tem que, né, fazer escondido, tem que ser tudo muito... E aí, eu sempre brinco e falo assim, gente, e um beijo de língua é o quê? Pois é. É uma penetração também. Então... Aí a pessoa fala, então vou beijar sem língua. Vamos ficar de Nossa, olho que nisso horror, aí. beijo Eu sem acho que é Vamos muito ficar de louco olho. essa coisa, esse puritanismo, esse conservadorismo me assusta um pouco, porque assim, a gente tem que enxergar isso como um projeto de poder e dominação, além dos conceitos religiosos e valores, como um projeto de poder político. E isso é assustador. Então, assim, precisamos falar sobre tudo e deixar bem claro que aqui juntas, discutindo no melhor sentido da palavra, debatendo, a gente quer refletir e para dizer, gente, a coisa mais importante é a educação sexual. A gente precisa falar sobre educação sexual, educação real, né? Com verdade. Educação sexual. Explicando sobre consentimento. Aliás, eu acho que coisa se a gente essa. precisasse escolher uma placa para esse programa hoje. Consentimento. Consentimento. Todo mundo está aqui Porque- tá consentido. Porque Não, e é engraçado, esse rolê. consentimento. Legal. Consentimento. Esse rolê aqui da igreja, pecado, sexo, pecado original, tem muito a ver com a falta de consentimento, com a submissão, com a falta de prazer. Óbvio, a falta de prazer das mulheres, né? Tirou o gozo, tirou tudo. E Ju, eu vou mais. É falta de prazer dos homens também. Sabe por quê? Porque o homem, ele é obrigado a ejacular Sim. para poder gerar filho. Né? E ele pode, às vezes, se a gente for pegar historicamente, às vezes ele gostava de homem, ele não gostava de mulher. Mas ele era obrigado a ficar com o pau duro, ejacular dentro da mulher que foi escolhida para ser a mulher dele. Uma Entendeu? coisa meio mecânica, Procriação, né? Então, né? procriação. Então, é objetivo algo final é que não é procriação. só para óbvio. Sim, é limitante, mas A mulher tá não dá pra nível comparar. 50 Eles mil. estão sempre no topo da Pra mulher, nível 50 mil. Mas se a gente Da- pensa nos homens também, eles cadeia também alimentar, foram... né? Não, eles É saem, foda eles também são afetados de alguma forma, mas eles estão no topo da cadeia alimentar. Eu acho que o prazer é pra todo mundo. Sentir Assim, prazer é bom pra todo mundo. sentir Gente, fica a dica. Quando quem está envolvido naquela relação, se todos que estão envolvidos, seja 2, 3, Né? 10, É. mas, né, começa Isso, sim. quando sentimos prazer, é bom pra todo mundo. E quando todos estão consentindo, Mas melhor ainda. Então, sempre consentindo. Sempre consentindo. Estamos falando aqui, gente. É preciso deixar claro isso. Acho que a gente tem que martelar nisso. Vamos ficar aqui igual uma chatonilda repetindo. Que quando a gente está falando aqui de vida sexual de um casal, a gente primeiro falou de sexualidade, que é uma coisa muito ampla, que tem a ver com um monte de aspecto da vida pessoal daquela pessoa, né? A sexualidade dela. Mas quando a gente tá falando de sexo aqui, a gente tá falando de consentimento. Principalmente. Porque mesmo um casal que transa, se a mulher não consentiu, isso é um estupro. Então, maridos estupram mulheres. Né? Então, Muitas assim, vezes, né? E eu acho muito chocante quando eu escuto por aí psicólogas especializadas em sexualidade, em abuso infantil, falando sobre sexo e falando, porque o marido vai insistir, você não vai querer. Gente, marido vai insistir, você não vai querer, isso aí já não é. Já não deu certo. Acende o sinal. Já não deu certo. Acende um sinal de alerta. Uma coisa que eu sempre falo, assim, a pessoa acabou de ter filho, né? E aí, já vem com uma coisa assim, e aí, qual vai ser o método anticoncepcional que você vai usar? Aí a pessoa... Isso que o médico obstetra. Obstetra e tal. Existe uma consulta sobre métodos contraceptivos. Sim, é um padrão, de repente, né, da medicina. É um padrão, Sim, é um padrão. a intervenção, né? Na consulta do pós-parto, Seguinte. lá 40 dias, depois do parto, você tem essa A consulta. minha queria botar um DIU. Como era um hospital público, E aí, eles queriam isso botar um já DIU. é uma treta bem grandona, que a gente fala no outro Programa. programa. Tem até E aí, esses... a pessoa fala sobre métodos contraceptivos. E aí, a mulher se sente envergonhada, se sente minimizada, porque às vezes ela fala assim, gente, transar? Porra, eu não sei nem meu nome, cara. Não consigo nem tomar um banho. Eu não consigo nem tomar o banho. Mas aí, ao mesmo tempo, ela pensa, pô,
Mas se a médica tá falando, né? Se a minha tia disse que se eu não transar, Eu vou perder, meu marido, eu vou transar. E ela transa sem consentimento. Com sentimento, sem sentimento. E sem vontade, né? Né? Sem nenhuma. Sem zero vontade. Então, isso é o quê, gente? Estupro. Isso é bom? Não, isso é servir. Isso é ruim? Isso, né? É servir. E aí a treta vai ficando cada vez maior. Não, é tipo uma cebola gigante, porque são 558 mil camadas. E aí uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Por exemplo, essa é uma coisa que leva a outra, em que você falou da política, é quando eu, né, me tornei mãe, eu fui catar leis e tal, vamos conversar aqui, vamos ver. E aí eu me deparei com a lei de 1996, a lei do planejamento familiar, né, que a gente precisa ter 26 anos ou 2 filhos. Ou. Né? E isso é uma parte muito importante, porque assim, se você chega hoje em dia no hospital público ou no particular, enfim, as pessoas não sabem interpretar esse ou, e/ou, e falam, não, você tem que ter mais de 26 anos e 2 filhos vivos. Sim. Né? Então, assim, e além disso, se você tem um marido, ele tem que autorizar que você não queira mais ter filhos. E aí, tipo, eu acho que entra de novo aí, porque a lei do planejamento familiar, ela não tá sendo votada por mulheres, né? Ela tá sendo votada por homens que a gente e fala. a lei de planejamento familiar, ela não lê que, assim, você também pode fazer outras coisas pra ter prazer, que não penetrar e se arriscar a ter um filho. Exato. Né? Eu acho que é porque é muito... Né? E assim, enfim, esqueci a palavra, mas o problema dela, pra mim, ao meu ver, beleza, você tem um contrato ali de casamento com uma pessoa, ele é super burocrático, blá, blá, blá. Pra você é chocante o marido ter que autorizar. Isso a gente tá no século IV, até 2021. Né? Pois é, mas é uma lei de 1996 e que hoje, em 2021... Amiga, peraí, projeto de lei 813 de 2019 propõe o programa Eu Escolhi Esperar. Esse é o meu medo. O meu medo que eu tava querendo cuidadosamente abordar é a gente pegar pautas necessárias, urgentes, como gravidez precoce, violência sexual, e usar essas pautas que são assim, precisamos falar, precisamos educar, precisamos criar formas de chegar em todo mundo para falar disso e tal, disseminar informação. Só que o discurso conservador se apropria dessas pautas e vai, mete uma ali, tá vendo? Pra que transar? Que é mais do que, e aí vamos defender as crianças. Essa PL, esse projeto de lei propõe que você use como método contraceptivo não transar. Isso a nossa ministra, ou seja, não é só voto em mulheres, né? A nossa ministra do Meninos Vestem Azul, Mulheres Vestem Rosa, propôs também como a gente faz pra gente diminuir os casos alarmantes, isso é um problema mesmo grave, de mulheres não, meninas, crianças grávidas. Porque elas não sabem o que é engravidar. Então, voltamos. Assim. Não é que a gente tá querendo trepar... Não, a gente quer trepar loucamente, mas a gente não tá querendo que as crianças trepem loucamente. A gente quer educação sexual. Elas precisam Porque saber uma como educação se sexual adequada previne gravidez precoce, previne violência sexual, previne tudo. tudo Nesse sentido. que a gente tá falando, tudo que a gente tá querendo evitar. E faz com que E a previne menina controle entenda. dos seus corpos. E faz com que essa menina de 12 anos saiba o que é prazer. Não, é isso aí, cara. Aí, pra minha mim, filha, aí fudeu. Aí, exatamente. querida. Que assim, a gente falou do consentimento e que eu acho que é muito lindo falar disso. Eu sei que talvez esteja sendo uma romântica, mas explicar para as pessoas que relações sexuais, em geral, elas precisam de consentimento, E prazer. respeito e prazer. Porque assim, às vezes a menina, ela quer ter prazer se tocando, né, e tal. E aí ela acha que para ter o prazer ela precisa ter a penetração, porque é assim que foi ensinado, né? Assim que o sexo que é bom, Não é ensinado nada, ela só vê, sabe que é. É bom porque é proibido. Então, quando você tá nessa fase da adolescência que você quer, né? Você dá um beijo fala, na boca, isso aqui não fica pode. molhadinha. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode, então eu quero isso. Entendeu? Porque assim, é isso. A pessoa menstrua, vai lá. Olha, agora você não Toma pode engravidar, pílula. você não pode engravidar. Toma a pílula, não sei o quê. E a pessoa, mas engravidar?
Como é que eu Ninguém engravido? fala nem de É. doença, né? Tipo, acho que essa é a parte também. Ninguém fala Não também. sabe, Não sabe. entendeu? Não sabe disso, assim, a gente tem só uma aqui rapidinho, assim, não vai engravidar, né? Assim, E eu acho que o mais... só uma roçada. e tem só essa uma coisa coxa, também gravidez da coxa. desse controle político dos corpos dentro da igreja, o que eu vejo muito, e até me deparei... Que começa nas igrejas, mas tá envolvendo a sociedade como um todo, no mundo. Não, sim. E é tipo, entrar com projeto de lei como o Estatuto do Nascituro, né? Tipo assim, não aborta não, doa. Doa. É como se fosse muito fácil, né? Você pega, você gera uma pessoa e de repente você tira, fala, gente, tá aqui disponível para doação, pode vir pegar. Não, sabe? É uma coisa tão sem cabimento, sem valor, né? Porque aí o que é mesmo? É realmente um fundamentalismo cristão? Ou é realmente um projeto político que pega as pautas cristãs, tipo, Sim, vamos é defender isso. as crianças? Não vamos defender. Vamos, tipo, controlar a criança, o feto, né? Que é um feto mas dentro do útero. exatamente esse movimento que é assustador. Então, É a parte mais conservadora da igreja, o lado, né, da religião mais controlador, conservador, ultrafundamentalista, conto de Aia, tá aí, É isso. É isso aí. invadindo. Porque uma coisa era estar dentro da igreja, que, né, teoricamente, você escolheu ir ali. Se é que a gente tem escolhas, né, verdadeiras, nós mulheres. Mas a gente acha que escolheu estar ali. Uma coisa é dentro da igreja, daquele espaço sagrado que você foi lá e você escolheu tem essa frequentar. crença, ok, escolhi esperar. Mas show. agora está invadindo a sociedade como um todo. Todas. É um movimento Na no real, mundo. tipo, tem Então- a política sexual, né, da mulher, ela tá toda ali controlada pelos homens. Isso é assustador. E essa coisa que agora também a gente está falando muito, isso é muito bom. A gente toda hora tá se perguntando como é que você tá falando com suas filhas sobre abuso, Isso sobre na gente, violência, né? né? Na gente, Violência né? sexual. Que é diferente de abuso. Quer falar sobre isso? Violência sexual Acho que diferente de abuso? assim, né, eu já falei sobre isso com uma amiga, que a Explica. Verônica conhece também, que é advogada. E, assim, quando a gente fala em abuso, é algo que excedeu o limite. Então, por exemplo, a gente é abusada com as amigas. Pô, amiga, pega uma água ali, não sei o quê. Isso é abuso. A gente tá excedendo algo que a gente tem confiança. permitido, Que é permitido. mas a gente vai além um pouquinho, vai além um né? pouquinho. De abuso. Quando a gente fala de uma criança, que alguém, né, chega lá e pega E mete nela, a mão no peito, mete a mão na buceta. Desculpa, na na vulva. Pode falar tudo aqui, amiga. Aqui a gente é livre, né? Ou pelo menos Pelo a gente menos acha que é. Não, mas Pelo a gente menos tem que, falar tem que falar os nomes. Então, para as pessoas entenderem, né, que existe vulva. Porque esse ainda nome. tem isso, né? Sim. 99,9. Porque vagina é uma coisa e vulva Vagina é outra. é uma coisa, vulva é outra. Tcharam! Né? E aí, assim, aquela pessoa que tá pegando naquela vulva, que tá pegando ali no pênis, que tá pegando na vulva, no pênis, no peito, na bunda, ela não foi autorizada, ela não tem autorização. Então, ela não Então, é um isso é uma abuso. violência. Isso é uma violência. Dizer que isso Que eu é um tô abuso é um violando, eufemismo. eu tô indo além, eu tô indo num lugar que eu não posso. Muito legal. Obrigada, Jana. Foi a Jana que ensinou isso pra gente. Maravilhosa, Isso Jana. aí. Maravilhoso Inclusive, mesmo. Jana podia vir aqui falar umas Vamos coisas chamar pra a Jana gente. pra vir aqui. Mas o que eu quero dizer é que isso que eu fico bem assustada e atenta, estamos Sim. atentas, olhos bem abertos. Sim. Que a gente pega um assunto desse que desconcerta qualquer mãe, que desconcerta qualquer pai, que desconcerta, né, as famílias, que é abuso, violência, estupro, violência sexual, e já entuba um conceito assim, entendeu? Você vamos falar hoje sobre como prevenir os seus filhos, como você educar seus filhos para que eles não sejam violentados, para que eles estejam mais preparados para evitar que sejam violentados. E aí já mete entendeu? O quê? Uma fala absolutamente moralista, entendeu, amiga? sim. Isso me incomoda, porque vem com a desculpa de uma pauta foda, uma pauta necessária, mas vai lá e te dá uma destruidinha, entendeu? O sexo é cuidado, sexo é pornografia, sabe? A gente já ouviu, a gente já discutiu nós três aqui. Sim, porque assim, sobre como é que a isso, gente vai falar? Quando a gente leu em alguns lugares, uma pessoa profissional de saúde, falando sobre sexo e tal, enfim. Como pornografia. E comparando sexo pra e ela pornografia. ilustrar aquilo que ela estava dizendo, a opinião dela, que Vem a apenas é a pornografia. opinião dela, quando ela quis ilustrar, ela comparou sexo à pornografia.
Opa, aí a gente já vê que tem alguma coisa estranha aí na história. E aí, eu fiquei. Tem? O que eu tenho visto muito, né, é tipo, o sexo também é atribuído a trauma. Tipo, você vai traumatizar o seu filho se você falar de sexo com Não, ele. e fala, aí você fala. Então ele já entrou no útero traumatizado, né? Ele é derivado O que vou te falar é que na nossa teoricamente, sociedade sim. que tem a cultura do estupro, é isso aí mesmo. Exatamente. Porque teoricamente ele é derivado desse lugar aí, né? Exatamente. Né? Provavelmente. Aí a Não é gente vai lá teoricamente, pra Santo provavelmente. Agostinho, né? Santo Agostinho. Vai pra lá, Estudei no Santo Agostinho. sei lá, amiga, quando foi Século IV. a minissérie que você fez? Gabriela. Qual é o ano daquilo? Ai, não lembro. Tá, mas sei lá. Mas foi outro dia, não é tanto tempo atrás. Não, mas ela retratava uma realidade Sim, de 50, 1950. 60, 50. Então, 1950, 60. A pessoa Pra falar. casava, obrigada, Ah, um paninho sim, pra poder amiga. meter. E aquele bebê, aquela criança que é formada ali é o quê? Então ela já começou Fruto de estupro. fruto de estupro. Mas somos todos frutos de estupro de alguma forma, né? Porque afinal de contas o Brasil foi invadido e os portugueses estupraram Exatamente. as fruto de mulheres, estupro. né, Exatamente. povos originários e negras que vieram escravizados. Pessoas que são casadas por obrigação. Vai casar com o meu amigo, o meu amigo, o dono da padaria. Vai Mas casar com isso ele. tem até agora. Eu sei disso. Temos Tem até hoje, casamento talvez infantil, não gente. assim. Então, por isso... Casamento Mas aí infantil que tá. no Brasil ainda Eu tenho acontece. medo, Trauma já porque vem lá desde o útero. as pessoas, mas o que me afeta, gente, assim, a gente sabe que a gente tá falando de um país que é continental, como o Brasil, que é um país gigantesco, um país que tem um nível de pobreza alarmante, muito triste. A gente sabe que tem pais que vendem filhas, que estupram, mas eu não estou falando disso aí, tá? Eu não estou falando disso aí. Eu estou falando de uma galera que tá aqui, que tá, entendeu? Que tá, a sua médica quando você vai no seu consultório, que usa. Porque a gente sabe que essa situação que eu falei agora do Brasil, pobre, miserável, de famílias destruídas que vendem filhos, etc. Isso cara, isso não dá, a gente não tem nem conteúdo pra poder discorrer sobre isso agora. Né? A gente tá falando de uma doença social. Miséria e estupros. Não, vou até me emocionar. Vou voltar ali. Mas eu tô falando que pessoas, profissionais de saúde, pessoas que frequentam universidades, intelectuais, ainda são muito, como você falou, ainda são muito permeados por valores morais, conservadores. Quando falam de sexo, parece que vem essa coisa do trauma. É muito chocante. E ainda tem essa relação com o sexo. Parece que são mulheres que ainda não têm consciência da sua própria vontade, porque ainda falam, seu marido vai insistir. Gente, seu marido vai insistir, não. 2021. Eu não quero marido insistindo, não. Eu tenho que estar com vontade, no mínimo. São duas pessoas que O estão com vontade de mínimo. transar.com.br. Não, e aí o trauma vem daí, né? O trauma Aí, ai, vem meu daí. Deus, sexo é sujo. Pureza, para manter a pureza das crianças. E quando surge esse assunto, você percebe muitos adultos, que eles colocam essa palavra, eu não sou nenhuma especialista no assunto, se dizendo traumatizados em relação ao sexo. E aí o trauma vem da onde, né? Se bobear, vem Tipo, lá do... eu soube que meu pai e minha mãe estavam transando. Eu ouvi meu pai e minha mãe transando e estou traumatizada. Que bom, né? Porque significa que você nasceu de um lugar de prazer. Não, mas eu acho muito doido, porque esse lugar, ele existe, né? Tipo, eu senti o cheiro, tipo, eu estava ali, senti o cheiro, ouvi e estou traumatizada. Tipo, qual o impacto disso na vida dessa pessoa? Por exemplo, vamos supor, uma criança vê um casal transando, né? Tá. Não, mas peraí. Vamos ilustrar melhor, porque esse assunto é um assunto que dá pano Não, pra mas mão. eu tô falando isso. A Calma, criança deixa tá ela falar. dentro do quarto ou fora do quarto? Não importa. Não importa. Ela pegou Não um importa. casal transando. Não importa. Hum. Um casal transando. As duas, tem duas. Tem dois cristãos. A gente não tem pinto aqui, né? A gente não tem pinto. Aceita, né? Então tem um casal, um homem e uma mulher, que estão lá transando. E aí a criança vê. E aí o que o casal faz? Separa. E aí a criança pergunta o que houve. Não, nada, não aconteceu nada. Ou nem pergunta, sai, fica por isso mesmo. Ou não sei. Não, normalmente a criança pergunta. Quem lida com criança sabe. A criança pergunta. Ou a criança já dá um sorrisinho, ou a criança fica feliz, ou a criança fica com ciúme, né? Sim. Assim, quem Ou a criança até chora também. pode chorar também. E aí afasta. Não, esconde. Pá. Aham. E aí o que acontece? A fantasia. E aí eu vou E ficar. aí que a gente volta na O nossa. que aconteceu ali com minha mãe e com meu pai? Será que eles estavam brigando?
Será que eles estavam chateados? Será que eles estavam se batendo? Será que eles estavam fazendo? É errado, com certeza, porque eu não posso ver. Exatamente, é errado. Eu não porque posso ver, eu não posso falar, ninguém pode saber. Ninguém, né? Então isso que eles estão fazendo é errado. Exatamente. E aí é trauma. Aí é trauma. Aspas. Deixa a psicóloga. Não, aspas. Deixa, Juliana, vai, vamos escutar. Aspas, por quê? Porque pode ser fruto do inconsciente também, pode ser fruto de um sonho. Ele acha que tem trauma. Ele acha que ouviu. Ele pode ter sonhado e aquilo ficou na cabeça dele. E aí, de alguma forma, aquilo veio pra um lugar. E aí, ele perguntou pra mãe. A mãe disse, não, aqui em casa ninguém transa. Você nasceu de chocadeira. Né? Mas, gente, olha só. As pessoas falam que os bebês são por sementinha. Que vai pelo umbigo. Ai, gente, Deus me livre falar isso às minhas filhas. Coitada. Pois é, mas é isso porque isso que é enganar. acontece. Isso é traumático. Foi igual a minha Isso mãe é quando falou pra mim que o mas pai. é isso que a Mas, gente tá vou te falando. falar. Uma vez eu fiquei muito traumatizada. Não tem nada a ver com o assunto, mas só a questão mesmo. A gente tava passando por uma estrada e eu perguntei, nossa, que árvore é aquela que tem a copa de cima? Era branca, era toda branca. A minha mãe disse pra mim, plantação de cebola. Fui na excursão da escola, me achando. Plantação de cebola. Pronto, virei a cebolinha pro resto da vida. Trauma. Bullying. Trauma pra caralho, porque assim, nunca mais eu consegui abrir a minha boca pra responder uma pergunta da professora, porque eu sempre achei o quê? Que alguém tava me enganando. Sim. Então isso foi pros meus relacionamentos mas é isso. amorosos. Mas é então isso, assim, Verônica. Isso é uma trauma. copa de árvore Isso é de plantação de cebola. Mano, não mente, brother, não A mente. verdade. Mas é a mesma coisa. É a mesma Tipo coisa. Assim, pegou o pai Desconfio. caindo assim em cima da mãe. O que houve? Ah, ele caiu em cima de mim. É. Será que caiu ou será que tava batendo na minha mãe? Pois é. E agora? Mas falar a verdade, educar. Falar a verdade. Dizer que isso é uma coisa, que é uma relação que acontece entre A adultos gente com consentimento. A gente tem sentimento. Consentimento. Consentimento. No caso, sentimento. Tem tesão, tem amor, não precisa falar tanto. Né? Mas é E isso. E vida que segue, Eu acho assim. também. Eu me lembro, assim, eu bebê, não sei, vou perguntar, pai, mãe, vocês transavam quando eu era bebê? Mas assim, eu me lembro de já mais velha, não adulta, mas eu digo, tipo assim, pré-adolescente, adolescente. Ouvi meus pais transando e eu achei o máximo. Tipo assim, que bom! Mas é Eu isso, peguei olha uma só. vez meus vida pais sexual transando. saudável, óbvio. Talvez eu já tivesse ali uma psique estruturada para isso. Mas, E ó, é quando isso. eu soube lá onde vêm os bebês, eu entendi mais ou menos de onde vêm os bebês. E aí você vê os casais se abraçando. Aí você fala, que legal. Você vai Então, os casais se abraçando, adultos. os casais se beijando. Adultos se Aí abraçam. fala, é legal e tal, não sei o que, bebê. Aí você já vai fazendo conjecturas. Então, se você vê, se você escuta, né, uns gemidos, né, alguma Sim. coisa assim, um trepidar da cama, né, do lado de fora do quarto, às vezes, né, porque não importa onde você esteja. E acho que isso dá pra fazer Você até não é um surda. paralelo, né, Patrícia? Exatamente, pois é. Não, porque às vezes as pessoas falam, não, mas Não aí… importa onde você esteja, você não é surda. Não é dentro do quarto, fora do quarto, dentro da casa. Enfim, eu acho que assim… No corredor. O bebê recém-nascido, a criança grande, velha, eu acho que… Essa é um tema que é um tema controverso. Sim. Sensível, digamos assim, né? Não, mas então, isso esbarra, né, até no que a Patrícia falou no outro, que é, tipo, a sexualidade do parto, né? Por que uma criança pode participar do parto? Muito, ela olhar já o parto. Ela falou isso. Mas eu falo Ela Mas falou é isso que você E aí, falou. e uma coisa que eu falo, se Maria era virgem, ela deixou de ser quando pariu Jesus, desculpa, José. Confundi. Todo mundo com já. Né? Se ela era virgem, ela deixou de ser. Eu falo sempre isso. Aham. Porque Muito ela bom. saiu pelo canal vaginal. Ele saiu. Ele saiu pelo canal Não, saiu na vaginal. manjedoura, parto natural. Doulas, carneirinhos, sei lá. Astrólogos, querida, fizeram o parto Vamos de levar Maria. em consideração que se tivesse sido, de repente, uma cesárea da época, Maria não estaria, não ficaria viva, porque na época era cortar e matar alguém, e sobreviver alguém, não é isso? Sim. Era isso. Então, se Maria Não, pariu, parto natural. tá bom, Maria era virgem. Beleza. Então ela deixou de ser a partir do momento que a cabeça saiu pela buceta dela. Sim. Desculpa, Não, Maria. é. Entendeu? Então, assim, aí vem essa questão. Tipo, por que as crianças participando da cena do parto Sim. é bacana? Isso. Aí tem outra questão também, tipo, amamentei no Aí parquinho. eu já vou lá. Claro que é. Né? Saber como que a pessoa. Não, como eu acho nasce. maravilhoso. Eu acho, até eu acho que você falou, não sei se foi aqui. Mas aí vem outra coisa Foi também. nesse programa ou no outro que você falou E vem o sobre o marido olhar consentimento. o bebê saindo da Vem buceta. o consentimento.
Ah, sim, consentimento sempre, de todos envolvidos na cena. Inclusive da criança. Sim. Então, sobre olhar, eu lembro de um casal que era amigo nosso, um casal amigo nosso, que ela ia ter um parto, ela já tinha um filho bem mais velho, que tinha nascido de parto normal, aquele parto normal a jato. E ela ia ter um filho alguns anos depois. E eu já tava toda no rolê do parto natural. E tava grávida também. E ela tava um pouquinho mais adiantada que eu. E ela ia ter um parto, provavelmente um parto normal. Porque ela já tinha tido parto normal, um parto anterior normal, bem rápido. Mas era uma médica bem careta. E aí eles contando pra gente. Só que eu já tava na vibe. Eles contando pra gente que a médica, que era uma mulher, hein? A médica, que era uma mulher, falou assim pra ele: não, tipo assim, sai daqui agora, porque vai sair a sua filha. Coitada. Pela sua buceta! Chocou? E ele saiu, entendeu? E a gente morreu de rir, porque a minha filha, quando eu fui ter com um médico, era homem até, que era um cara, né, que já tá no rolê. Na cena de rolê de parto natural há muito tempo. Era ele, né, se considerava um parteiro há muito tempo atrás. Enfim, fez muito parto domiciliar. E ele foi muito engraçado, porque a gente nem contou essa história pra ele, mas foi exatamente o oposto. Franco, corre aqui que tá saindo, tipo. Mano, porque é um evento mesmo. Vem cara, ver tem a um bebê maravilha saindo. do mundo. Mas, gente, isso aí, olha só. O seu marido sabe como entrou o bebê. Sim. É o mínimo, né? Não, mas eu tô falando isso das crianças. É? É louco, porque não se conta pras crianças como os bebês entraram. Sim. Mas querem que elas vejam ele saindo. Sim. Ah, isso ela tá falando porque… Sim, do parto. Mulheres que falam muito sobre isso, transar, não transar, falar de sexo com filho, Isso. sentir, Já ouvir o tive. barulho, que falam desse tabu, essas mulheres são as mesmas que defendem com unhas e dentes um Isso. parto com uma criança presente. E aí a Paty Então, colocou dessa forma, mas né? Tem tanta diferença assim? Porque uma cena de parto também é uma cena chocante. Sim, Uma tem cena de grito, parto. tem choro, tem sangue, tem fluido. Tem cheiro, Tem cocô. tem orgasmo, não tem orgasmo, tem Tem ou não gemido, tem É isso aí. tem um pacote todo. Tem mordida. E aí a criança acha. Aí você conta pra criança que o bebê entrou pelo umbigo. Vai sair pela piscina. Gente, E isso sai ela- pela parece buceta, que ela tá sério. zoando, mas Não tô ela tá zoando, falando não. de Eu uma sei. coisa que aconteceu na vida dela ontem. Isso. Sim. Entendeu? Uma Então, pessoa assim, que foi conversar com ela, fazer uma, né? E falou pra ela que falava pra filha que o bebê entrou pelo umbigo. Bota uma semente no umbigo, o umbigo absorve, né? E é sério. isso. É sério, E eu sei aí que é sai sério. pela buceta. Como? Não, porque eu, na minha cabeça de criança, porque eu lá no catecismo, eu falei, porra, não pode ser virgem, né? Eu que fiz a minha conjectura com 10 anos. E aí, eu vou perguntar assim, eu com certeza, minha mãe fala que eu sempre perguntava as coisas, eu falei, cara, mas como é que faz isso? Tipo, entra por aqui e sai por lá. Eu não conseguia entender. Porque eu, desde criança, sempre entendi que saía pelo mesmo lugar que entrava. É normal, sai pelo Sim. mesmo lugar que entra. Não é isso? Então, como é que entra pelo umbigo e sai por ali por baixo? É uma coisa estranha, né? Ou não fala nada. Não conta como é que os bebês entram. E do nada, a criança Inclusive, aparece. a Paty trouxe um livro lindo, né? Que fala E sobre aí, educação do nada, sexual. aparece a criança saindo pela buceta? Como assim? Gente, peraí. Tem Ah, alguma sim. coisa esquisita nisso aí. Engoliu? Porque aí pode ser que Engoliu uma Ainda tem melancia. isso. Até hoje em dia tem. Eu já Tem. vejo, tipo, perguntas em fóruns. Se eu engolir porra engravida… Gente, se eu engolir porra… Pega essa frase, Juliana. Mas isso, Engravida? mas isso tá bom. Tá É? bom. Tá bom, sabe por quê? Porque olha só, como é que vai sair? Se ela não foi ensinada que entra por onde, né? O espermatozoide entra ali no canal Não teve vaginal. educação sexual Se ela não adequada. teve educação sexual, ela também vai achar isso. Então ela falou assim, pô, então eu não vou engravidar. Gente, então é um projeto político pra realmente a doação das crianças, né? Tipo, a gente entra aí num mercado como ilegal que de pra criança. produzir, De repente é isso. procriar. Porque assim, porque se você não informa o que pode acontecer e essa criança, mulher engravida e tipo, não sei lidar. Mano, é muito louco isso. Mas isso você pode É ler, tudo não muito sei se louco. você já leu, mas tem o documentário da Elza Soares, Aham. que foi escrito pelo Zaca Camargo, ela conta essa história. Depois lê. Ela conta, quem quiser ler aí, Não, vou dar conta, dá o spoiler. Não, Dá que pra- ela casou, obrigada, com 13 anos, e ela não sabia nada. Ela aí cresceu um bebê na barriga dela. É. E um dia saiu.
Um Como é que casamento isso aqui de entrou? estupro. Que era uma criança casando, praticamente. Eu né? até Criança contei isso aqui casando, quando a Dai obrigada. veio, que é tipo uma amiga da minha avó, ela era casada e ela nunca tinha tido orgasmo, ela falou que nunca tinha transado, na real. Ela casou porque tinha que casar, alguém deu ela pra alguém, né? Minha avó paterna, Não, ela casou nunca. com o amigo mais velho do meu avô. Porque o meu avô disse que ela tinha que casar com ele. É isso, O é uma seu avô, troca, que era né? pai dela. Ela tinha 18, Seu ele 40. bisavô. Aham. E aí ela falou, mas eu não quero casar com ele. Mas é pra casar. Tem que casar, E né? ela Tipo, engravidou. E ela teve. A minha avó teve 11 filhos, sendo que só 3 sobreviveram. Os outros todos morriam. porque ela não Morriam. sabe como é que ela fez, então, tipo, né? Não, Continuava mas, ali gente, fazendo. olha só. No mínimo 11 estupros, né? Isso No que eu falo. mínimo. Cara, eu tava pensando mínimo, nisso. Você né? falou, minha avó teve 11 filhos. Eu Nossa, pensei, gente, sério. foram 11 estupros. E aí, quando eu falo isso, eu sou, né, escrachada, mas eu falo. Mas é. Ué, não gente, é ela foi escrachado, estuprada. Porque é a gente real. precisa falar, né? Precisa dar nome às coisas. Porque às vezes a pessoa Nomear, fala assim, nomear. mas não, assim, Ela não ele gostava violentou Ela não queria de casar você. com ele, não tinha É, consentimento. É o quê? Estupro. Estupro. Aí, todo E a mundo gente tem comigo. muito medo de falar, porque é exatamente isso. É tipo, o que você tá falando, É, mas é sua né? família, dane-se. Foda-se, né? Tipo, mas é isso. Foda-se. É isso, foi Sim. 11 estupros. Então, assim, isso é legal? Claro que não, gente. Isso é uma merda, né? O trauma E aí, tá aí, né? Esse aí é o trauma, entendeu? E claro que as crianças, né, os 3 que são vivos, não tem nada a ver com isso, né? Assim, não tem nada a ver com isso, tipo, eles têm o pai e a mãe deles, ok. Eles não têm que deixar de gostar do pai ou da mãe, mas eu digo, enquanto uma mulher, eu tô falando enquanto mulher, eu escutar isso é estupro. É violento demais ouvir isso. Eu acho que, e junto com essa cultura, vem uma série de outras coisas, tipo, que vai desde um brinco na orelha, sabe? Tipo, como um mecanismo de controle mesmo. Vamos marcar aqui que isso aqui é mulher, né? Então, assim, isso vai criando pra essa menina também vários outros. Fez arissimia? Não sei por quê. Né? Tipo, você vai continuando, você vai, por que você faz isso? Eu faço porque me ensinaram a fazer. Então, você vai construindo essas suas relações com o mundo assim, né? Tipo, eu tô fazendo porque me ensinaram pra fazer, então assim eu faço. Né? Então, Eu acho que assim, então, pra gente entender qual é a principal mensagem desse nosso encontro aqui hoje, que a gente acabou tocando em assuntos tão delicados, tão preciosos. O que a gente, como mulheres aqui, e de acordo com a nossa experiência, da nossa vida, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente viveu e ouviu, é que a gente precisa de educação sexual adequada. Sim. Que isso é o que verdadeiramente protege Sim. todo mundo. E começa em casa, né, gente? Começa em casa. Começa em casa. A escola, ela tem um papel muito fundamental também, mas assim, não é tipo chegar na escola e dar na mão do professor, tipo, explica aí o que é e pergunta em casa. Não, é tipo, explica em casa, né? Tipo, é sempre uma extensão ali, tá junto ali, vendo? Esse livro que eu trouxe, assim, é De Onde Vêm os Bebês, que é uma... Mostra aqui pra câmera. Que é uma autora que... O nome é Gogô, porque é uma cegonha, né? Porque tem essa história de que veio pela cegonha. Sim, a lenda E aí, mais... assim, é muito bacana, porque ela fala muito sobre isso. Ela fala o que acontece de fato. Então, assim, aqui ela indica para crianças a partir de 5 anos, para poder entender tudo que acontece. E, assim, a gente tem um outro que é o que eu dei pro meu filho, que é De Onde Viemos, eu não sei o nome do autor agora, esqueci, que fala sobre a teoria científica de como o mundo foi feito, né? Da nossa evolução. A evolução. O Big Bang. O Big Bang e tal, explica toda essa parte. Porque aí, assim, é isso, a gente não tem que botar Adão e Eva, não sei o quê, blá, 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 porque eu não sei qual vai ser a religião dele, né? Se ele vai ter uma religião, o que ele vai acreditar. Então, assim, eu também não posso jogar em si. E eu acho que a gente tem que trabalhar com científico. Com evidência, não, né? não é Então, falando que não existiu, Não, mas... exatamente, a gente não tem propriedade para afirmar Exato. se é verdade, se não é. A gente mostra o que a ciência conseguiu o que a ciência provar. conseguiu provar. E beleza, e aí ele vai... E isso não é uma crítica ou um afrontamento à fé, aquilo que é invisível. Eu, por exemplo, minha filha acredita em tudo que é invisível, graças a Deus. Sim. Porque é assim que funciona na minha casa. Sim. E aqui esse livro também fala de uma coisa interessante, que é não só de como vêm os bebês de forma natural, né? Como em caso de fertilização... em caso de fertilização, em caso de adoção. Então, assim, é bem bacana pra você entrar. Ele é ilustrado. Muito lindo, muito lindo. Fica a dica.
Ai, que legal. Parto na natural, banheira. ou na Sempre ou e tem esse cesárea. negócio, né? Do parto natural na banheira também. Exatamente. Mas assim, aqui ela quis mostrar assim, que tem as duas maneiras. E foi legal porque não foi aquele parto violento, né? É. Que aí é o outro Porque senão programa, não- violência obstétrica. Não, sim. Aí eu gosto também. Aquelas. Vamos fazer. Já quero que já que é chama mais aquela- coisa, né? E eu acho que a Sim. violência obstétrica, aí, é por isso que eu falo que é outro programa, vem também não só na questão do parir, não só na questão. Aí eu vou entrar em outra treta, mas não é isso, não. É em termos da contracepção também. Porque pra mim também é violento. É violento. Como é que é? É violento. O Tipo, quê? você acabou de parir. Quer botar um tio? Ah, tá. Eu acho violento. Até porque, Entendi. e, tipo assim, ainda Você tem acha uma que violência. essa conduta médica de ir na consulta seguinte. Não na consulta seguinte, na hora que nasce. Uhum. Porque no SUS você pode fazer isso. É treta braba, mas eu tô falando, então já entro na treta. Eu acho violento. Gostamos de treta. Eu acho violento, porque você não sabe nem o que aconteceu com você ali. Você tá no meio da partolândia. Tipo, você tá entendendo que seu bebê nasceu. E, além do mais, você ajuda com estupro. Uhum. Porque se o homem estupra, ele vai chegar em casa e vai estuprar, porque ela não vai poder ter filho mesmo. Pesado. Uau. Não, e ainda tem isso, né? Tipo, pra você não vir aqui, porque tem essa violência maior, né? Com as mulheres pretas, de tipo assim, pra você não tá aqui mês que vem de novo. Exatamente. Uhum. Pesado. Ah, sim. Ainda vem Né? com esse, né? Tipo, eu estou Esse cuidando dessa suposto mulher. cuidado que tem a ver com Pra controle, mim é suposto esterilização. cuidado. É, suposto cuidar. Suposto, né? Tipo, Não, mas é maquiado de. É. É igual essa história. Mas É, isso que eu tô maquiado falando. de. Isso é uma defesa que Sim. muitas pessoas da bolha defendem. Isso, é isso. já tá ali, né? Já É tá que ali, já nem faz logo. é o mesmo caso disso aqui, ó, que eu tô tentando dizer, a gente vai trazer ela um dia, que é se apropriar do discurso para meter Exatamente. o seu conservadorismo. Então, entendeu? Pra sempre fora. que eu vejo assim, tipo, essas Eu quero partes assim, proteger, tipo, eu quero cuidar, entendeu? E Da sua sempre essa filha. intervenção, ela tem um capital por trás, né? Tipo, sempre tem um dinheiro, sempre… A intervenção sempre vai trazer um pagamento Então, pra assim, essa mulher nessa fazer. reflexão toda que a gente fez aqui, tudo que a gente trouxe aqui pra gente pensar juntas, eu acho que a gente falaria que é o que mais protege? Consentimento. Consentimento, educação sexual, Educação sexual. e verdade. Verdade. A verdade Acho que protege, a gente né? vai acabar o programa Verdade com protege. essa. Sim. Com isso, né? Sim. A gente vai pedir que as pessoas tenham essa consciência Sim. de cada vez mais falar que a relação sexual ela está ligada ao consentimento. Uhum. A gente precisa de educação sexual e precisa de verdade. Exatamente. Não doeu tanto. Não, que isso. Doeu nada. Na verdade, tipo, é o que precisa mesmo, né? É Informação, um assunto gente. delicado, é um É a assunto que a informação. gente já, por várias coisas que a gente aqui já acabou de dizer, que mexe com todo mundo de formas. Estruturais mesmo. Não, estruturais mexe de uma. sentimentais. Você fala, caramba, como assim? De repente vem uma violência, a pessoa fica muito raivosa, sabe? Quando vai falar disso, quando você chama pro. Mas será que isso não tem a ver com moralismo? Sua louca! Mas, não sei então, o quê. eu vi esses dias, eu não lembro agora onde, como, porque quem foi, que foi um tweet, foi feito, que era… foi um tweet, enfim, aleatório, que era assim, digite aqui uma parte sua moralista que você esconde. E aí, tipo, é um tweet gigante, sabe? Com várias pessoas falando, e tipo assim, e é isso, né? Tipo, não tem como a gente fugir desse moralismo, porque nós somos Fomos uma criadas. sociedade moralista. Sim, né? e a nossa criação social, emocional, toda foi baseada nesses valores. Sim. Que a gente tá aqui com muita humildade e amor, Questionando. tentando romper e quebrar, tá bom? Tá certo. Ai, obrigada, Paty. Obrigada, meninas. A gente agora vai ter que trazer a Paty todo Até dia a pra sentar próxima. direito. Agora a gente vai falar de violência obstétrica. Gosto. Beijo, Beijo. gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Senta direito, garota.